Vamos lá, meus amor. Depois de 2 aulas no terceiro, falando sozinha, porque ninguém me responde, a gente fica um pouco desanimada, né? Fala a verdade. Vamos ver se anima um pouco, né? Sabe o que tá acontecendo? Esse quadro, acho que é o apagador, ele não tá apagando direito. Ai, tá vendo como fica preto? Então tem que ficar passando um pouco de álcool pra ver se melhora um pouquinho. Pronto. Não melhora muito, né? Mas fica muito... O apagador parece que não apaga. Bom, vamos lá então. A gente estava falando na aula passada Vamos lá. Na aula que passou, nós estávamos falando do teorema do ângulo externo, lembra? Que o ângulo externo era a medida da soma dos outros 2 ângulos internos, né? Então, ele falou... Vocês já sabem, né? Que eu falei do... Falei, não falei? Falei, que eu lembro que eu falei. Falei sobre o Tales, né? Por isso que é chamado de teorema angular de Tales, que ele disse que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, né? Aí a gente falou do teorema do ângulo externo, né? Então vamos dar uma relembrada só. Então, ângulo interno, quem são? Esse cara aqui, esse aqui e esse aqui, né? Então a soma dos 3 dá 180 graus. E aí depois veio a soma dos ângulos. A soma dos ângulos não. Ele colocou o teorema do ângulo externo, né? Então, por exemplo, se eu quero saber a medida desse cara aqui, que tá do lado de fora do triângulo, eu vou somar esse cara e esse cara, que vai dar essa medida aqui. Não é isso? Que é o teorema do ângulo externo. Então, em um triângulo qualquer, a medida do ângulo externo é sempre igual à soma das medidas dos 2 ângulos internos não adjacentes a ele, né? Então, olha lá. Ou seja, não é esse que eu vou usar. Aqueles que não são adjacentes a ele, né? Que não usa nenhuma parte para fazer esse ângulo. Então, tá aqui, ó. Então, esses 2 somados vai dar esse aqui. Então, se eu vou chamar esse aqui de A e esse aqui de B. Então, esse ângulo aqui vai ser a soma de A mais B. Certo? Foi isso que a gente acabou de ver na aula passada. Lembraram? Tá. Então, é na página 28 que a gente parou. Certo? Lembraram? Certinho? Então tá. Então hoje nós vamos continuar, né? Eu vou acabar a parte teórica aqui de triângulos, tá? E vou para correção daquilo que falta fazer ainda para correção, tá? Vou falar um pouquinho do triângulo aqui, como é que chama, cada pedacinho que corta. Aqui é muita coisa, né, gente? Não é fácil, não. O triângulo tem muita coisa para falar sobre ele, né? Ave Maria. Eu vou falar o básico aqui, ó. Quando chegar em propriedade do retângulo, a gente para, tá? Porque aí tem de cada triângulo tem um tipo diferente. Então, vamos lá. Então, nós vamos para a página 33, tá? A gente tinha visto até a
Até a 28, né, que é essa parte aqui. E aí a outra teoria começa na 33. Então, vamos lá. Página 33. Vamos lá? Vamos dar uma lida junto? Todo mundo já pegou? Abriu? Então, vamos lá. Outros elementos de um triângulo. Chamamos de altura de um triângulo o segmento que tem uma de suas extremidades num de seus vértices e a outra extremidade do lado oposto ou no prolongamento do lado oposto a este vértice, formando com este um ângulo reto. Então, vai depender do triângulo, né? Então, olha só. Ele fez a primeira figura assim. Então, ele pegou uma extremidade, tá? Desceu, formou um ângulo reto. Aí, ele chamou de altura, tá? Se a figura do triângulo for assim, ó, a abertura é maior, tá vendo, ó? Não vai formar um ângulo reto aqui, né? Nem aqui, nem aqui. Aí, o que que ele faz? Você prolonga esse pedacinho aqui, esse aqui, e aí tá aqui, ó, o ângulo reto. Tá vendo? Tá fora da figura, né? Porque essa abertura tem mais de 180, mais de 180, mais de 90, esse tem menos, esse tem menos. Então, vai ter dois tipos, né? Tá vendo? Uma que você pode descer a extremidade e já formar o ângulo de 90, porque aí, ó, eu tenho um ângulo, um triângulo retângulo, ou no prolongamento do lado oposto a esse vértice. Então, ó, lado oposto e lado oposto mesmo, que a gente tem que fazer um prolongamento, como ele falou. Então, vai ter esses dois casos aqui, e ele chama de H a altura, tá? Ele põe maiúscula, tá bom? E eu coloquei minúscula, mas tudo bem. Então, a gente chama isso aí de altura. Tá. Vamos lá. O lado oposto ao vértice ao qual se relaciona a altura é denominado base do triângulo. É o ponto de intersecção da altura com o lado oposto e é chamado de pé da altura. Um triângulo tem 3 alturas, uma relativa a cada vértice. Então, ó, o lado oposto ao vértice ao qual se relaciona a altura é denominado base do triângulo. Então, lado oposto, então aqui, ó, né, a base é o pé da altura. Bom, chamamos de mediana. Aí ele coloca aqui do lado, gente, vários exemplos, tá vendo? Ele coloca no fim, quando ele fala do pé da altura, ele escreve: um triângulo tem 3 alturas, uma relacionada a cada vértice. Pensa assim, a gente tá achando a altura, e a altura tem que ser um vértice e o lado oposto a ela. Então, dependendo de onde ele tá pedindo, dependendo do que você tá trabalhando, né? Você pode achar a altura de acordo com o vértice, né? Vértice outro lado, vértice outro lado, vértice outro lado. Então, vai depender de quem que você tá achando a altura. A partir de qual vértice você tá achando a altura. Então, ele coloca assim. Ele coloca aqui, ó, todos os exemplos na barrinha, tá vendo? Ele coloca né? E coloca num triângulo acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? Onde todos os seus lados têm menos de 90 graus, lembra? Então, como é que você acha a altura? Olha lá, ele fez o desenho para vocês e achou a altura em todos eles. Então, o triângulo acutângulo é aquele que todos os lados, olha lá, tem o mesmo tamanho certinho, né? Aqui tem menos de 90, menos de 90 e menos de 90. Então, se eu for achar em relação a esse vértice, então eu vou descer aqui uma linha reta e vou achar. Se eu achar aqui, ó, vou partir desse vértice. Então, eu vou partir desse vértice. Vocês sabem que eu sou torta, né? Não tem jeito. Se eu partir desse vértice, né? Então, vai depender de onde você partir para achar a altura. Do vértice que você vai partir, né? Aí ele colocou, ó, de um outro triângulo, triângulo retângulo, né? E tem lá embaixo, bonitinho, ele colocou os desenhos aqui no cantinho para vocês só visualizarem melhor, tá? Bom,
2. Chamamos mediana de um triângulo o segmento que tem uma das suas extremidades num dos vértices e a outra extremidade no ponto médio do lado oposto. Um triângulo tem 3 medianas. O que é uma mediana? A mediana é aquela que divide o lado de onde, não de onde saiu, onde chegou, em 2 partes iguais. Mediana, exatamente no meio, tem a mesma distância, tá certo? Então, ó, ele colocou a gente aí, fez assim, ele fez um triângulo, né? Não é um triângulo muito certinho, tá vendo? Ele colocou esse lado um pouquinho maior, né? Aí ele desceu aqui, ó. Quando ele desceu, o que que aconteceu? O meu não ficou certinho, né? Mas a distância que tem desse lado e deste lado é a mesma. Por isso que ela é chamada de mediana. Então, a mediana, você viu? Você saiu de um centro e dividiu o outro lado em 2 partes exatamente iguais, tá? Depois, mediatriz. Chamamos de mediatriz de um triângulo a reta perpendicular a um de seus lados, passando pelo respectivo ponto médio. Então, a mediana e a mediatriz, né? Porque veja bem aqui, ó, quando eu fui fazer a mediana, ó, vamos lá, peraí, vou fazer uma figura mais certinha. Escorrega. Peraí, deixa eu medir para aparecer certinho. 8, 9, 4, mais ou menos aqui. Olha. Então, veja bem. O que aconteceu no meu primeiro caso aqui, ó? Esse ponto e esse ponto aqui, ó, ele saiu do meu vértice, ele veio aqui, ele dividiu a minha base exatamente no meio, e aí ele é a minha mediana. Tá? Então, a mediana, o que ela faz? Ela divide a parte de baixo em 2 partes exatamente iguais. Certo? Tá. A mediatriz. Ela forma um ângulo reto na hora de dividir. Tá? Então, ó, o ponto é o mesmo, certo? Então, eu vou fazer retinho, ó. O que vai acontecer? Quando eu vou fazer o ponto reto, ó. Viu? Ela sai da figura, tá vendo? Ó, se você dividir certinho no meio, a mediatriz, tá vendo? Ela forma um ângulo reto, mas nem sempre vai bater aqui com o vértice. Por isso que chama mediatriz, tá? Então, chamamos de mediatriz de um lado de um triângulo a reta perpendicular a um dos seus lados, passando pelo respectivo ponto médio. Então, ela passa pelo ponto médio e chega lá do outro lado, tá? Tem uma reta aqui, ele passou. Então, a mediatriz, ela forma um ângulo de 90. E a mediana, ela divide a base em 2 partes iguais. Saindo do vértice, dividiu em 2 partes exatamente igual. Tá certo? Depois, a bissetriz. O que vem a ser a bissetriz? A bissetriz, gente, ela divide o ângulo na metade. Então, tá assim, ó. Chamamos de bissetriz interno
de um ângulo interno, a semirreta que contém um dos vértices desse triângulo e intercepta o lado oposto e divide o ângulo correspondente ao vértice em dois ângulos congruentes. Então, eu tenho lá minha figura, tá? Ele colocou até bonitinha essa, ele colocou diferente, ele colocou ela um triângulo deitadinho aqui, ó. Tá? Tá. Concordam que aqui ele forma um ângulo? Tá certo? Tô fazendo desse lado, tá? Então, eu vou dividir esse ângulo. Vou pegar ele aqui. Meio. Ó. O que aconteceu, gente? Você deixa a caneta 5 minutos aberta, ela já não funciona mais. Então, ó. O que aconteceu? Ele divide o ângulo em duas partes exatamente iguais, tá certo? Essa é bissetriz. Tá? Ela divide o ângulo em duas partes congruentes. Divide o ângulo congruentemente. Divide o ângulo em partes iguais. Não. Divide o ângulo. Ah, deixa eu dividir o ângulo só. Então, é assim, ó. Ela saiu da extremidade, mas ela dividiu o ângulo exatamente ao meio. Aonde ela chegar, tanto faz. Tá certo? Do lado de lá não importa. O que importa é que ela dividiu o ângulo exatamente ao meio. Tá certo? Então, quando ele fala de bissetriz, você já sabe. Ela divide o ângulo em duas partes. Aonde ela chegar do outro lado, chegou. Tá? O nome dela é bissetriz. Ah, precisa saber? Ah, precisa, porque ele fala assim, trace uma bissetriz. Você já sabe, né? O que é uma bissetriz. Bom, então a gente já viu o que era mediana, o que era mediatriz e o que era bissetriz. Certo? Aí ele começa a falar de pontos notáveis de um triângulo. O que são pontos notáveis? São pontos de intersecção de alguns elementos do triângulo. Certo? Ponto de intersecção são os pontos notáveis. Nós vamos ter vários tipos de pontos notáveis. O primeiro a gente chama de baricentro. O baricentro é o ponto de intersecção das medianas. Lembra o que era a mediana? Era que saía do vértice, não é isso? Então, eu tenho lá, deixa eu ver uma figura qualquer. Qualquer não, né? É um triângulo que a gente tá falando. Tá? Então, vamos lá. A mediana, ela sai do vértice. Ela sai do vértice e ponto final. Então, ela vai sair e vai chegar em qualquer canto aí. Então, sai do vértice. Então, vou sair do meu vértice. Ó, tô saindo do vértice. Tá aqui. Saiu do meu vértice. Nossa, vai ficar lá no fim. Torta que é uma beleza, né? Deixa eu fazer de novo. É que a lousa escorrega muito, a professora é torta, aí já viu, né? Tem que ficar certinho, né? Mas não fica muito certinho, né? Então, vamos lá. A professora é meia torta. Não ficou certo, né? Ficou torto aí. Bom, é o ponto de intersecção de todas as medianas. Então, olha,
Saiu do vértice, dividiu aqui embaixo em partes iguais. Não tá, mas é, tá? Saiu do ponto, dividiu aqui em duas partes iguais. Saiu desse vértice, dividiu esse dois em duas partes iguais. Aonde todas elas se encontraram é o baricentro. Baricentro. Certo? Tudo bem? Ele é representado pela letra G. Tá? Então ele coloca assim. Baricentro é o ponto de intersecção das três medianas de um triângulo. Lembre-se que as medianas são sempre internas, portanto, o baricentro é sempre interno. O baricentro determina que em cada mediana, segmentos obedecem à seguinte proporção. De G de A é 1, ou G de A igual a 1, e A de G é 2 e A de M é 3. A mesma proporção igual para todos os lados, né? É que ele colocou 1, 2 e 3 aqui só para ficar igual, né? Ele colocou esse aqui com esse aqui. Depois ele mudou, né? Ele colocou esse aqui com o mesmo valor desse aqui. E esse aqui com o mesmo valor desse aqui, né? 1, 2 e 3. Mas tudo bem, né? O baricentro corresponde ao centro de massa do triângulo, ou seja, por esse ponto podemos equilibrar o triângulo. Então, se eu quero manter o triângulo em equilíbrio, eu utilizo o baricentro, que é aquele que vai dividir a parte de baixo em duas partes certinhas e vai até o vértice, do vértice até as duas partes certinhas, né? Para todos os vértices, tá? Ele é chamado de G e ele é o baricentro. Depois tem o incentro. O incentro, gente, ele divide o ângulo ao meio, tá? Então é onde você divide os três lados do triângulo, mas antes de dividir a base, né, os lados dele, você divide o ângulo ao meio. Então, você divide o ângulo ao meio e joga a reta. O ângulo ao meio e joga a reta. O ângulo ao meio e joga a reta. Aonde todos eles se encontrarem, chama-se incentro, tá? É o ponto de intersecção das bissetrizes dos ângulos internos de um triângulo. Lembre-se que as bissetrizes dos ângulos internos são internas, portanto, incentro é sempre interno. O incentro é o centro da circunferência que está dentro do triângulo, tá? Com o compasso, aí ele montou uma circunferência dentro da figura e mostrou que é o raio, né, da circunferência, tá certo? O incentro. Então, vamos lá. Ó, eu dividi esse ângulo no meio, né? Então, eu vou dividir esse aqui no meio também, ó. Vamos lá. Tem o que aqui? Vamos pegar qualquer ponto aqui, 1,5. 0,75 mais ou menos. Tá certo? Então, vamos lá. Aí eu vou passar aqui, pá. Então, eu dividi. Vou pôr isso aqui mais pra cá um pouquinho, né? Então, ó, esse lado e esse lado são iguais. Este lado e esse lado aqui é igual, tá vendo? Esse aqui é o mesmo. Este e esse é o mesmo. E aí, vou dividir esse aqui exatamente no meio. Tá? Então, tem a mesma medida deste lado e deste lado, é o ângulo, tá? Que a gente tá trabalhando, certo? Aqui é o ângulo que a gente tá trabalhando. O ângulo e o ângulo, tá vendo? Vocês perceberam, né? Que não fica igual o outro, né? Viu? Ó, tá aqui, ó. Então, quando a gente divide o ângulo no meio, tá? A gente chama de incentro. Incentro. Tá?
O baricentro divide um lado no meio, né? E o incentro é o ângulo que divide no meio, tá? Que mais? Então, ele colocou que o incentro é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Então, esse centro aqui é como se agora eu viesse e fizesse uma circunferência aqui dentro. Tá? Ela seria quem? O raio da circunferência, tá? E colocou bonitinho aí pra vocês, né? Colocou com compasso e tudo direitinho. Bom, e aí tem um outro caso, que aqui a circunferência tá dentro, tá vendo? Tá dentro do triângulo. E tem ao contrário, ó, circuncentro. É o encontro das mediatrizes do lado de um triângulo. Mas o triângulo tá dentro da circunferência, não a circunferência dentro do triângulo, tá vendo? Tem um triângulo, tá? E a circunferência tá fora dele, tá vendo? Então tem as mediatrizes certinhas, separando a figura. Todo mundo acompanhando essa figura aqui, ó, tá vendo, ó? Bonitinha. O que que ele fez? Ele fez uma circunferência e o triângulo separou esse lado aqui na metade, esse na metade, esse na metade, tá vendo? Achou aqui, ó, o centro, tá vendo? Como é diferente? Dessa aqui. Tá? Só acompanhar pelo livro. Então, tá lá. O ponto de encontro das mediatrizes de um triângulo é o circuncentro. Tá? E aí vai depender do tipo de figura, né? Então tem no acutângulo, no retângulo e no obtusângulo. Quem é o acutângulo? É aquele que todos os ângulos são com menos de 90 graus. O triângulo retângulo tem um ângulo de 90 e dois com menos. E o obtusângulo tem um ângulo de mais de 90 graus e dois de menos. Então ele colocou as figurinhas para vocês verem na circunferência o que acontece com cada uma delas, tá? Mas continua sendo circuncentro. Por quê? Porque tá o centro, tá lá, tem um triângulo, o centro no meio, e lá dentro tá o triângulo. Então esse triângulo pode ter 3 formatos diferentes. Ou ele tem todos os ângulos com menos de 90, que é o acutângulo, ou ele tem um ângulo de 90 e os dois com menos de 90, que é o triângulo retângulo, ou ele tem um de 90 e os outros dois com menos, né, que é o triângulo retângulo, ou obtusângulo, que tem um ângulo maior e dois menores, né, um maior de 90. E aí ainda tem o ortocentro. O que vem a ser o ortocentro? O ortocentro é o ponto de encontro das alturas. Vocês lembram como é que a gente achava a altura? A altura tinha que sair do vértice, né? E aonde chegava. Ela tinha que formar um ângulo de 90 graus, a altura, tá? Então, onde todas elas se encontram, tá? Por exemplo, ó, a altura tá aqui, ó, desse lado aqui. O que eu fiz? Né? Certinho aqui, ó. Tá feio, né? Deixa eu fazer de novo. Na realidade, gente, isso aí vai ter que dar uma decoradinha para saber os nomes, né? Não tem muito para onde fugir, né? Então, você tem lá o seu livrinho, o desenho tá aí bem bonitinho, vocês acompanhem aí o livro, né? Porque aqui na lousa não fica perfeito, né? Não adianta. Né? Primeiro que ela não é quadriculada, né? Então não fica. Por mais que você tenta fazer certinho, não fica. Né? Mas aí no livro tá bem bonitinho. Então o ortocentro é o encontro das alturas. Lembra, a altura tem que formar um ângulo de 90, né? O que é um ângulo de 90? É um ângulo reto. Então, ela forma um ângulo de 90, né? Saindo do vértice, independente se ele vai ficar certinho dentro da circunferência ou não, ele tem que formar um ângulo de 90. Então, ó, aqui formou um ângulo de 90 graus, certo? Aí ele vem aqui, ó, vai formar um ângulo de 90. Ele tem que estar em linha reta, tá certo? Então, vamos lá, ó.
Formou um ângulo de 90 aqui, ó. Esse aqui também, certinho, tem que formar um ângulo reto. Ó, formou outro ângulo reto, bonitinho, ó, aqui. Pronto. Tá? Independente, ó. Na realidade, o dele tá até mais tortinho, porque na realidade acho que fica mais pra cá ainda, né? Mas tudo bem. O meu deu aqui. Então, quando eu encontro de quem? O ortocentro é o encontro das alturas, tá? Então, ortocentro é o encontro das alturas. E lembra que a altura tem que ter o ângulo de 90 graus. Aí tem que fazer bonitinho, certinho, né? Pra não ficar, né, torto e tudo mais. Bom, gente, eu quis falar isso tudo aqui pra gente ir começando a falar de triângulo, porque tem muita coisa de triângulo, né? Agora vem as propriedades de cada um deles, respectivamente. Nossa, já pensei que já tinha passado a hora, porque eu vivo pegando a aula dos outros, mas a próxima é minha. Mesmo assim, 9h40 que acaba, né? Ainda falta 6 minutos. Bom, vocês perceberam que a gente vai ter muita coisa para falar sobre eles, né? Então, nós vamos acabar de ver essa parte aqui de propriedade e tudo mais, para depois entrar em congruência. Então, eu tenho que saber o que é mediana, o que é o ortocentro, o que é o baricentro, né? Porque a gente vai utilizar tudo isso, apesar que essa é parte teórica, tanto é que quando acaba aqui, ó, ele vem para propriedades, vem para congruência e as atividades só tá lá na frente. Então é tudo teoria, tá? Perceberam que é tudo, o exercício é só na 44, tá? Então tem bastante teoria para ler. Então toda hora que vocês tiverem um tempinho, vão lá e dá uma lida, porque é teoria, né? Tem o desenho para exemplificar, não tem como se perder, tá? Deixa eu só acabar esse último pedacinho aqui, que ele começa falando de propriedade do triângulo retângulo. Por ser ponto médio da hipotenusa, o circuncentro determina a seguinte propriedade de todo triângulo retângulo inscritível numa semicircunferência. A hipotenusa BC mede 2 vezes o raio, a mediana mede o raio, ou ainda a distância de A até M é igual à distância de B até C dividido por 2. Propriedade do triângulo isósceles. No triângulo isósceles, os 4 pontos notáveis são colineares. O que é colinear? Iguais, né? Colinear? Olha lá. Todos eles vão passar pela mesma reta, né? Então, todos eles no mesmo plano, não é isso? Tem o colateral interno. Ah, não, vocês não viram ainda colinear, né? Não, ainda não. Então, é assim, propriedades do triângulo retângulo. O ponto médio da hipotenusa, por ser ponto médio da hipotenusa, o centro, circuncentro, determina a seguinte propriedade: todo triângulo retângulo é inscritível numa circunferência. Ou seja, ele vai ter um ponto de 90 graus, né? Ele vai estar dentro de uma circunferência, ele forma um ângulo de 90 graus lá dentro, tá certo? É uma propriedade do triângulo retângulo. Todo triângulo retângulo tem um ângulo de 90, tá vendo? E ele bate, os vértices dele vai bater com as bordas da circunferência, tá? E no triângulo isósceles, quem é o triângulo isósceles? O triângulo isósceles é aquele que tem 2 lados com medidas iguais e um lado com medida diferente, tá vendo? A propriedade dele é que os 4 pontos notáveis aí são colineares, né? Vocês viram, ó, o M, o G, o I e o H. Quem era o M? A mediatriz. Quem era o G? Quem era o I? Quem era o H? Então, vocês perceberam que todos eles, tá vendo? Estão na mesma reta, tá? Não é o mesmo valor, mas estão na mesma reta,
tá bom? E depois ele falou que o triângulo equilátero tem outra propriedade. Os 4 pontos notáveis são coincidentes. Então, todos eles estão no mesmo centro. Mas é só para o triângulo equilátero. O triângulo equilátero, ele tem o quê? Todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos iguais. Então, todos esses pontos notáveis que a gente viu agora, nós vimos, quer ver? Deixa eu voltar aqui. Nós vimos o baricentro, nós vimos o incentro, nós vimos o circuncentro e vimos o ortocentro. Então, todos eles, tá? São no mesmo ponto. Olha lá, o I é igual ao H, que é igual ao M, que é igual ao G. São todos coincidentes, todos eles batem exatamente no mesmo lugar, tá? Essas são as propriedades, por quê? Porque cada triângulo vai ter uma propriedade específica, de acordo com o lado e o ângulo que ele possui, né? Então, o triângulo retângulo, então ele está dizendo que o raio lá, lembra aqui que é raio? É que a gente, não sei se vocês já viram, né? Você tem a circunferência. O que era o raio? É o que vai do centro até a borda. Isso é raio. Daqui até aqui, ó, é diâmetro. Daqui até aqui é raio. Nós não estamos estudando circunferência, nós estamos estudando triângulo, tá? É que ele colocou o triângulo retângulo aqui dentro da circunferência. Então, ó, quando você coloca o triângulo retângulo aqui, ó, porque o triângulo retângulo tem que formar um ângulo de 90 graus, tá certo? Então, ele desce aqui, ó, e vai dar exatamente aqui, ó, no centro da circunferência. Então, ele falou que isso é uma propriedade do triângulo retângulo quando ele está dentro de uma circunferência. É uma propriedade. Aí, ele disse que quando o triângulo é isósceles, o que é um triângulo isósceles? É aquele que tem esses dois lados com medidas iguais. Aí, quando você traça essa daqui, ó, que divide exatamente no meio, quando eu falar de ângulo, quando eu falar de altura e tudo, todos eles vão bater nessa reta aqui, né? Se eu dividir aqui no meio, eu vou passar por essa reta, né? Se eu dividir o ângulo no meio, se eu achar a mediatriz, se eu achar a altura, todo mundo vai passar por esse centro aí, tá? Então, ele colocou aqui, ó, ele colocou o M, o G, o H e o I. Por quê? Porque todos eles vão passar aqui. É uma das propriedades do triângulo isósceles. Então, essa daqui, ó, que dividiu exatamente do centro, daqui, ó, metade, exatamente metade, saiu do vértice até metade daqui, todas as outras medidas, né, que eu quiser saber, vão passar por essa reta, tá? Então, quem vai passar? Os pontos notáveis todos que ele deu pra gente, que são o baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro, vão passar por essa reta. E quando eu tiver um triângulo equilátero, aquele que tem a medida certinha, todos os lados exatamente iguais, todo mundo vai passar pelo centro. Tá certo? Porque tudo é igual, né? Se eu fizer medida, porque não é todo lado igual, não é todo ângulo igual. Então, se ele tem todos os lados com medidas iguais e todos os ângulos com medidas iguais, todo mundo vai passar pelo centro da circunferência, né? Ó, pelo centro do triângulo, não da circunferência. Então, ele fala assim, no triângulo equilátero, os 4 pontos notáveis são coincidentes, né? Então, todo mundo vai passar aí pelo centro. Por quê? Porque o lado é igual, o ângulo é igual, né? Então, a altura, todos eles, todos quem? O ortocentro, o incentro, o baricentro e o circuncentro. Todo mundo vai passar certinho aqui no centro da circunferência. Esse aqui não passa no centro. Esse aqui passa por essa reta aqui, tá? Esse passa por essa reta. Esse passa todo mundo pelo meio, tá? Bom, essas são as propriedades e a parte teórica, tá? A gente vai colocar tudo isso em prática e quando a gente começar a utilizar, toda vez que a gente utiliza, a gente vai lembrando de algumas regras e vai falando, tá bom? Mas eu quero que vocês leiam toda essa parte teórica, tá?
Para tentar gravar o máximo possível de tudo isso. Eu sei que isso aqui é teoria, né? E teoria você grava lendo várias vezes, depois utilizando em alguns exercícios, tá certo? Então, vamos lá. A gente viu os elementos que a gente tem de um triângulo, então a gente viu a altura, a mediana, a mediatriz, a bissetriz interna e os pontos notáveis, que é o baricentro, incentro, circuncentro e o ortocentro. E três propriedades básicas de cada um deles, as três propriedades dos triângulos. Que triângulo? Cada uma tem uma, né? Tem o triângulo retângulo, tem o triângulo isósceles e tem o triângulo equilátero. Então, são triângulos, né? Com três propriedades, cada um com uma diferente, dependendo do tipo de ângulo e tipo de lado que ele possui, certo? Então, essa parte toda até a 37, vocês vão dar uma boa lida, com paciência, com calma, para tentar entender tudo que eu falei agora, tá? É tudo teoria, mas tem que saber, porque aí o cara fala, olha, eu tenho um triângulo com mediatriz igual a tanto. Aí você fala, pô, mas o que é mediatriz mesmo? Aí, se ele falar, olha, mediatriz é 10. Aí você sabe, poxa, é a parte de baixo que tinha 10 dividido no meio, é 5 para cada lado. Então, você tem que saber esses detalhes para poder resolver os exercícios, tá bom? Então, leiam agora calmamente. Hoje não, logicamente, agora não. Mas leiam calmamente. Vocês já viram a base, eu já falei bastante, né? Então, vocês deem uma boa lida e verifiquem. Se tiver alguma dúvida, anota e depois eu tiro de vocês, tá bom? Bom, gente, são 9h44, eu já passei 4 minutos do intervalo de vocês, então a gente volta às 9h54, tá bom? Para não roubar o intervalo de vocês, tá? 9h54 a gente volta, 54, tá? Eu já roubei 4, tá bom? Exercício 5, nós paramos, certo? Então, ele fala assim, tem uma reta, aqui tem uma outra, aqui ele colocou 40 graus menos x, do outro lado ele colocou 3x mais 130 graus, certo? Bom, o que a gente já sabe? Que a partir do momento, né, que eu juntar esse daqui com esse aqui, ó, né, eu vou formar meia bola. Se eu formo meia bola, vai dar 180 graus. Então, eu sei que 3x mais 130 mais 40 menos x tem que dar 180 graus. Então, o que eu fiz? Ó, esse pedaço era 3x mais 130 e esse era 40 graus menos x. O que eu sei? Eu sei que os dois juntos formam meia bola, não é isso? Que é 180 graus, certo? Então, 3x menos x, 2x. 4, 5, 6, 7, 170.
igual a 180. 2x vai ser igual a 180 menos 170. 2x é igual a 10 graus. X é igual a 10 que divide 2. X vai dar 5, certo? Então, ó, se você quiser saber quanto que mede cada lado, o que ele perguntou? Calcule X só, né? Mas se eu quiser saber o valor, então aqui vai ter 35 graus, não é isso? Esse lado. Que é 40 menos 5, 35. E aqui 3 vezes 5, 15. Mais 130, certo? Que vai dar 145 com 35, 80 graus. Tudo bem? Apesar que ele não pediu nem isso, tá? Ele pediu só o valor de x. Então, o valor de x é 5 graus. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida, gente? Vocês voltaram? Só eu voltei? Vocês voltaram? Gente? Gente? Ai, ai. Só 3 que voltou, viu? O Lucas, o William e a Graziella. O resto não voltou. Dúvida, gente? Fala aí. Ok. Então, B. Voltou agora, né, Pedro? Tá, então vamos lá. Próximo, letra B. Mesma história, né, gente? Toda vez que ele fizer dois ângulos assim, a soma tem que dar 180. Então, vamos lá. Ó, ele fez a letra B igualzinho, né? Ó, marcou aqui 15 graus. Fazer menor, né? Que senão não cabe a resolução. Ah? Então, ele marcou deste lado 5x e do outro lado 21x. Ué, os dois somados tem que dar quanto? Não forma meia bola os dois? Se juntar? Então, 21x mais 5x vai dar 180 graus. Isso vai dar 26x, que é igual a 180 graus. 180 que divide 26. Ah, não é 5, né? É 15, desculpa. É 15. Então, se é 15, mudou de figura. É 36, né? Não. Certo? Aí, 36 vai dar 5, né? 5 vezes 6, 30. 5 vezes 3, 15. 16, 7, 18. 5 graus. Cadê a mesma resposta? Depois, o outro era um ângulo de... A letra C, gente, olha que bonitinho. Ele colocou certinho e ainda marcou o ângulo. Não, não marcou. Ele fez isso, marcou assim. Ele marcou o centro assim, ó. Ele fez isso aqui, ó. O que você já sabe, sem se matar, que tem que ter 90 graus, não é isso? Aí ele colocou uma reta aqui, ó. Assim. E aí, de um lado ele colocou X e do outro 62. Ué.
Esse aí vai dar 180? Lógico que não, né? Um ângulo reto, esse aqui dá 90 graus. Então, x mais 62 tem que dar 90 graus. Então, x é igual a 90 menos o 62. O x vai dar quanto? 10 tira 2, 8, certo? 28 graus. Pronto, x vale 28. Os dois juntos tem que dar 90 graus. Facinho, né? Alguma dúvida, gente, em algum deles? Dúvidas? Não passei? Eu corrigi até, Grazi. Ó, a página 13 nós corrigimos até o 4. Lembra que na aula passada, ou no retrasado, eu não sei, a gente corrigiu aquele do... É que eu falei, eu acho que eu não escrevi. Mas nós já corrigimos a página 12 e a 13, até a 4. Tá? A 4 a gente já havia até corrigido, que era aquela que tinha duas retas cortadas com uma transversal, lembra? Que era aquela do Nova York, a Quinta Avenida, Sexta Avenida e que mais que tinha aí no meio que eu lembro? Tinha alguma... A Broadway. Lembrou? Você que esqueceu, viu, dona moça? A página 13 eu tinha mandado fazer assim. Tá? Eu mandei fazer a 12 e a 13. Tá? Apesar que nós vamos fazer a 13... Acho que a gente vai fazer todas, até a 15. Por exemplo, a 20 eu sei que eu não mandei, mas vou mandar hoje. Tá? Bom, nós vamos corrigindo, porque não adianta mesmo mandar fazer, muita gente não faz mesmo. Então não tem muito que se matar. Mas nós vamos acabar de corrigir o que der hoje, tá? E aí vocês vão fazer o que tá faltando, tá bom? Tudo que der pra fazer aí até... até... Eu marquei, engraçado que eu marquei. Eu acho que eu marquei e não falei, né? Até... Deixa eu ver que página. Até a 32. Tudo que vocês conseguirem fazer até a 32. Tá. Então fica assim, ó. Tudo que tiver de exercício, né? Logicamente dos exercícios normais, sem seus complementares, tá? Até a 32, façam, tá bom? Então vai ter, quer ver? Deixa eu mostrar aqui, peraí, vai ter a página. A 13 a gente tá corrigindo, né? Falta só 2, então vai ter a página 14, a página 15, né? Aí na aula passada foi a página 20, a página 21. Acho que só foi a 20 e a 21. E depois, a página 29, a 30. Aí tem 31 e 32. Tá?
E aí é tudo sobre essa matéria que a gente já viu, tá? É porque escreve todos, vai achar que é até aqueles complementares. Não é, tá? São esses aqui, ó. Essa aqui, ó, eu tenho certeza que eu já passei, tá? Porque eu anotei aqui, ó, 13, 14 e 15. Vai ver que eu falei só, né? E não marquei e acaba se perdendo mesmo. E também tem vezes que eu falo sozinha, né? Eu olho ali no negócio, o negócio tá desligado e eu tô falando ainda. Tem vezes que acaba a aula, quando eu olho, já acabou a aula faz 2 horas e eu tô lá falando sozinha ainda. Então isso acontece muito, viu, gente? Eu fiz da 12 a 15 e da 20 a 22. É, eu lembro que eu tinha marcado, gente. Mas, sei lá. Tá, 20, 21 e 22. 14 e 15, não? Ah, tá, da 12 a 15. Eu lembro de eu ter feito, de ter pedido esse pedaço aqui, ó. Tá? É isso mesmo. Eu lembro de já ter passado. Eu só não tinha passado esses aqui, ó. Que esse aqui é dessa explicação de hoje, tá? 29, 30 e 31 e 32, tá bom? Então veja, tudo aquilo que você tá aí em branco até essa página 32 aqui faz, tá? Porque a gente vai fazendo a correção de acordo com o tempo, né? O que dá pra corrigir. Aí a gente vai corrigindo, tá bom? E vocês sabem que eu sou meia doida, né? Então eu tenho perigo também de eu ter falado muito tempo sozinha, porque eu tenho esse hábito. Né? Então, ó, da 12 até a 15, da 20 a 22, né? E quem não fez aí, vamos fazer esse pedaço aqui, para depois continuar aquela regrinha lá dos triângulos, tá bom? Então deixa em dia aí, tá certo? Tudo que vocês conseguirem até a 32, que a gente vai corrigir tudo que der. Lógico que tem vezes que não vai dar tempo de corrigir todos, mas a gente vai corrigir a maioria, tá? Apesar que a gente tá corrigindo quase tudo, né? Mas nem sempre vai dar tempo de fazer todos. Bom, apesar que a gente tem aula até dia 11 de dezembro. Tem tempo, né, gente? Fala a verdade. Nós não estamos tão atrasados assim, né? Nós temos... Hoje é 21, né? 21 de outubro, 21 de novembro, tem quase 2 meses ainda, né? Quase 2 meses, outubro, novembro, dezembro. Tem quase 2 meses. Tira aí uma semana de prova. Então tem bastante tempo, dá para acabar tranquilamente o livro, tá? Porque o importante para nós é assim, não deixar muita matéria acumulada pro próximo ano, né? Mas a gente sabe que a gente vai ter que voltar muitas coisas. Mas aí, o bom da matemática, sabe qual é o bom da matemática? É que a gente consegue voltar à teoria sem precisar sair do conteúdo. Por quê? Porque, por exemplo, eu tô dando uma matéria nova e aí ela acaba em equação de segundo grau e você não lembra como é que faz. Você viu? Male, né? Mas aí quando eu vou explicar o exercício, vai acabar em equação de segundo grau. Aí eu vou lá e falo, olha, a equação de segundo grau fazia assim. Ah, lembra o que era bissetriz? A bissetriz era isso aqui. Você lembra o que era ortocentro? Ah, o ortocentro era isso. E aí vai, entendeu? Você vai relembrando as coisas através de exercícios novos, né? Então a matemática tem essa vantagem, né? Porque tudo que a gente aprende, a gente utiliza em outros exercícios, né? Então, você acaba não perdendo muito conteúdo. Essa que é a vantagem, né? Bom, eu posso pagar, porque eu fico falando que nem um papagaio sozinha, né? Imagina se eu estivesse com vocês. Eu sou obrigada a rir de mim mesmo, né? Porque eu falo sozinha. Imagina se a gente tivesse junto o negócio como ia render, né? Isso porque vocês não estão me respondendo, né? Imagina se respondesse. A gente ia ficar 3 horas batendo papo na boa, assim, tranquilamente. Sem problemas maiores. Bom, vocês entenderam, né? Então tá bom. Então vamos lá. Apagar e continuar. Parará, 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 parará.
Então, exercício 6. Tem que ler, né? Porque tem um texto aqui. Vamos lá. O tamanho de um ângulo é a sua medida em graus. Tá. Dois ângulos alfa e beta adjacentes suplementares. Adjacentes, tá? Tem a mesma uma reta em comum para os dois, né? E complementares juntos formam o quê? Do primeiro é igual ao suplemento do segundo. O primeiro é igual ao suplemento do segundo. Calcule a medida da diferença entre o maior e o menor ângulo. Então, a gente vai ter que escrever um detalhe técnico aqui. Então, vamos lá. Eu sei que eles são adjacentes, então eu tenho um ângulo aqui, pá, né? Vou chamar esse ângulo de alfa e esse de beta, né? Por que eu tô fazendo esse desenho? Porque ele tá falando que são adjacentes, né? Então, tem uma reta comum aos dois aí. E são suplementares, então significa que o alfa mais o beta vai dar 180 graus, certo? Porque eles são suplementares. Aí ele também falou que o complemento do primeiro, então, ó, o primeiro, tanto faz, né? Complemento vai a 90 graus. Tá? Então, o complemento do primeiro, mais não, menos, né? Porque é complemento, é o que tá faltando nele, de 90. É igual ao suplemento do segundo. Suplemento é o 180 do segundo. É isso. Né? Os dois juntos vão ser suplementares, 180. E aí ele falou que um é complemento, então é 90 menos o ângulo, e o outro é o suplemento, então é 180 menos o ângulo. Tá? Pronto. Aí dá para montar um sistema aqui, não dá? Acho o beta, substituo. Se eu quiser colocar aqui bonitinho, eu posso? Posso. Se não, eu acho mais fácil, né? Vamos melhorar isso aqui? Não precisa nem resolver. É que assim, eu posso isolar essa letra, eu posso isolar essa, eu posso colocar tudo aqui que eu resolver por sistema. Tem milhões de maneiras aqui para resolver, tá? Posso passar esse alfa para lá e 180 para cá. Então, tanto faz. Vamos lá, 90 menos alfa mais beta é igual a 180. Menos alfa mais beta é igual a 180 menos 90, tá? Tô só trabalhando essa última aqui. Menos alfa mais beta é igual a 90. Pronto. Então, essa equação ficou assim. Eu posso isolar letra aqui e substituir aqui, ou eu posso montar o sistema. Tanto faz, tá? Eu acho mais fácil, já que começou a decompor aqui, é achar o beta e substituir naquela de 180, tá? Mas se você quiser, pode montar o sistema, ó. Alfa mais beta é igual a 180. Já tá até bonitinho, né? Ó. É que dá na mesma, tá, gente? Ó, cancela o beta, ou alfa vai dar 2 beta, 8 e 8, 16, 17... 270 dividido por 2 vai dar 185? Não. 5 e 5, 10. 8 e 8, 16 e 1, 17. Né? 85. Não. 135. Certo. 135. Não 65, né? Então, o beta deu 135. Alfa mais beta dá 180.
Então, alfa mais beta tem que dar 180. Alfa, o beta é 135, que é igual a 180. O alfa vai dar 180 menos 135, né? 10 tira 5, 5. Tem mania de fazer isso, por isso que eu erro as contas. Eu tenho preguiça de montar a conta, aí eu vou fazendo assim, de lado pro lado, sabe? Assim? Aí eu acabo fazendo errado. 7 tira 3, 4. 45 graus. Pronto. Prontinho. Certo? Aí ele fala, calcule a diferença entre o maior e o menor ângulo. Tá. Meu maior ângulo é 135. E o meu menor ângulo é 45. Isso vai dar 90 graus. Certo? A diferença. Tá? Se você quisesse, por exemplo, isolar o beta aqui e substituir na outra, podia. Quer montar sistema que nem eu fiz? Também pode. Então, tanto faz. Vocês viram que a gente tem várias maneiras para resolver. Tá certo? Você pode escolher o método de resolução, aquilo que você achar mais fácil, tá? Então, o que que eu fiz? Ó, primeiro, a gente leu o problema para montar. E ele falou que eram dois ângulos adjacentes. O que que era um ângulo? Ele tem esse lado aqui, ó, comum aos dois, né? Por isso que são adjacentes. Aí ele falou que eles são suplementares. Então, quer dizer que a soma dos dois dá 180, né? Depois ele falou o seguinte, que o complemento do primeiro é igual ao suplemento do segundo. O complemento é 90. Então, 90 menos o ângulo é igual a 180 menos o outro ângulo, certo? E aí, aqui, ó, eu só arrumei essa equação, passei o beta pra cá e o 90 pra lá, pra deixar bonitinha pra montar o sisteminha, tá? Se eu não quisesse, eu podia achar o beta aqui e substituir na primeira, que dá na mesma, tá? Tanto faz. Pode resolver do jeito que você achar mais fácil, tá bom? Alguma dúvida nesse? É facinho, né? Não tem nada difícil, não. Dúvida, gente? Opa. 4. Era aí. Oi, Thiago, desculpa, eu não tinha lido aqui, agora que eu vim ver. Ô, Thiago, você perguntou, né? Ela deu a resposta pra você que tá certo, tá? É a E mesmo, né? Porque a 4 era assim, ele deu essas duas retas laranjas e a azul, tá certo? Eram duas retas paralelas cortadas por uma transversal, né? Aí, eles são os ângulos que formam, com elas são congruentes, porque eles terão a mesma medida, que elas são cortadas pelas transversal, ou suplementares, né? Juntos vão dar, você pode falar as duas coisas, você pode falar, olha, eles são congruentes, né? Se eu estiver falando com um de lá de cima e outro aqui de baixo, né? São ângulos que têm a mesma medida.
E ou posso falar que eles são suplementares, os ângulos dos dois lados, no mesmo lado da rua, né? Os dois juntos vão dar 180 graus, né? Porque você percebeu que são duas retas cortadas por uma transversal, né? Então, essa reta laranja cortada pela transversal, né? Então, eu posso falar... O que eu posso falar sobre os ângulos? Eu posso falar que os dois ângulos desse lado da rua aqui, ó, esses dois juntos, né, dão 180 graus, porque vai formar meia bola, tanto desse lado aqui, ó, que eu posso fazer isso aqui, dá 180, né, meia bola, né, os dois juntos. Ou eu falo que eles são iguais, são ângulos congruentes, que tem a mesma medida. Se eu estiver falando, por exemplo, da parte de baixo da rua, né, da azul ali, da reta que corta, com a reta lá em cima, né? Os lados congruentes vão ter a mesma medida, né? Então, a alternativa é esse. Bom, gente, 7. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal determinam dois ângulos colaterais externos de medida 3x sobre 2 e 66 graus. Dessa maneira, o complementar do ângulo x mede. Complementar 90 graus, não esquece. Então, vamos lá. Então, ele tem 3x sobre 2, né? Estamos na 7. 3x sobre 2, tá? Mais os 66 graus, que vai dar 90. Por quê? Porque ele falou, 90 não, 180, né? Ele falou que eles são colaterais e um complementar do outro, quer dizer, que o 3x mais os 66 vão dar 180, né? Então, ficou fácil. Aí, olha, aqui eu posso passar o 66 para lá, então vai ficar 3x sobre 2, que é igual a 180 menos 66. 3x sobre 2 é igual a 180 menos 66, que vai dar 144, né? 10 tirar 4, 8, isso. 3x vai dar 8, 8 e 2. 2 vezes 4, 8, 2 vezes 4, 8, 2. E 2, 8, 8, que divide 3. Ah, vai dar quebrado? 114. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Ah, tá. É 114, não é 144, né? Que é 114. Aí dá 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Ah, tá. 3 vezes 7, 21. Certo? Agora sim. 76 graus é o valor de x. O complemento dele, quem será? Ele quer o complementar desse ângulo, né? Então, esse tem 90 graus. Isso daqui. Esse aqui é o complementar que ele quer. Né? Que é o 90 menos os 76 graus, que vai dar 14 graus. Certo? Porque, olha só, ele falou assim, ó, duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Determinam dois ângulos colaterais. Se ele tá falando que são dois ângulos colaterais, são esses dois aqui, ó. Né? Porque são, eu não posso contar esse e esse aqui, ó, porque é o cortado pela mesma reta. Ele tem um lado comum para esse ângulo e para esse ângulo. Então, tem que dar 180, tá? Meia bola. Aí, ele quer saber o complementar do ângulo X. Então, é o que falta aqui nesse ângulo, né? Para dar 90 graus. Falta 14. Se o X vale 76, teria que achar o valor de X primeiro, né? Então, o valor de X é 76. O que falta para 90 graus é 14.
Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente, nesse? Gente, alguma dúvida? Então tá, meus lindos. Vamos terminar por aqui, né? Próxima aula a gente se vê, tá bom? Que será amanhã. Amanhã a gente tem uma aula e a gente prossegue na correção, tá bom? Então, até amanhã, meus lindos. Fiquem com Deus, tá? Beijo. Tchau. Até. Não esquece de fazer os exercícios, hein, gente? Faz aí para amanhã, 14, a 15, né? É o que vai, e a 20 pelo menos, tá? Quem não fez, logicamente.